Olá a todos, meu nome é William e eu sou o IT Business Partner da Tigre, cuido da frente de tecnologia para Supply Chain. E hoje eu estou com a honra de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso case de implementação do IBP for Demand e contar um pouco da jornada que a Tigre percorreu para essa transformação da cadeia de valor e quais foram as alavancas e metodologias que usamos aqui para poder levar a Tigre a um novo patamar do processo de previsão de demanda. E para começar, eu gostaria de compartilhar com todos vocês um pouco dos nossos números e para que vocês tenham um entendimento de como a Tigre funciona e a estrutura que ela tem. Com matriz em Joinville, Santa Catarina, a Tigre é uma multinacional brasileira, possuindo 23 unidades fabris espalhadas pelo mundo, tendo forte atuação na América Latina. Estamos presentes em mais de 30 países e no Brasil temos cerca de 92 mil postos de vendas. Agora entrando um pouco nosso processo e os desafios de negócio. A nossa jornada ela começou em 2016, com um diagnóstico, principalmente olhando o processo de planejamento de fábrica e S&OP, onde a gente mergulhou bastante no primeiro momento nos processos de curto prazo para entender o que acontecia na ponta, né? E aí a gente veio fazendo a abertura desse escopo. E ainda em 2016, a gente criou as nossas ambições, né? O que seriam, onde gostaríamos de chegar, né? E não dava para ter os números que nós estávamos tendo de ruptura de estoque e OTIF de maneira satisfatória. A gente precisava melhorar esses indicadores. Os nossos direcionadores eram focar uma batalha de cada vez. Não dava para fazer tudo e mudar o mundo de uma vez só. Fazer dessa mudança uma captura acelerada de projetos autofinanciáveis. Então, se iríamos fazer um projeto, que esse projeto conseguisse pagar essa jornada, né? Tínhamos como objetivo premiar o resultado, não o esforço. Não adianta você correr muito e chegar no final dessa corrida não ser o primeiro. A gente queria ser o primeiro nisso. O projeto ele não poderia ser um projeto de uma área, mas sim um projeto da Tigre, onde a gente conseguiria unificar todas essas áreas e trazer esse engajamento para dentro do negócio. Com isso em mãos, fomos para o mercado procurar qual seria a ferramenta ideal para o processo desenhado. E nesse momento encontramos o SAP IBP e o seu roadmap poderoso de evolução ao longo dos anos, né? E isso fez com que nós pensássemos muito bem e apostássemos na SAP nessa jornada. No começo de 2018, nós iniciamos o nosso projeto e em poucos meses a gente já tinha outputs sendo gerados pela própria ferramenta. Então, foi um processo muito rápido. Só que a parte de alterar essa sistemática de trabalho era o que tornou muito mais complexo. Então, a gente decidiu fazer o projeto em algumas fases. Habilitar o sistema foi a parte mais fácil. E quando a gente fala um pouco desse resultado de transformação e como é que esse processo conseguiu se materializar, é interessante entender como era a Tigre antes desse processo e como ela é hoje, né? Então, o nosso processo de previsão de demanda, ela era composto basicamente de estatísticas básicas, feitas em ferramentas disponíveis dentro da empresa. Tinha uma validação pela gerência comercial, mas uma validação bem, digamos assim, high level. Não era algo tão mergulhado em números, dados, ou com vários insights, ou vários inputs. E se chegava um consenso da demanda, fechava um número de previsão final, né, um número restrito, e se fazia a valorização financeira. E o que a gente notou? Que não dava para ter esse formato só, a gente precisava começar a segmentar os nossos formatos de previsão. Então, a gente criou alguns processos cuidando de tempos diferentes. Com a entrada do IBP, a gente chamou isso do planejamento de vendas, onde os inputs não partiam somente de uma estatística propriamente dita, né? A gente tinha uma versão de mercado, uma versão orçamentária, os desafios do negócio eram colocados como inputs. Nós tínhamos aqui o phase-in, o phase-out, os estatísticos, agora sim, de uma maneira muito mais avançada, com engines muito mais poderosos. E a gente começou a usar a colaboração de margem da controladoria e pricing para ser um input financeiro dentro desse processo de colaboração e previsão de venda. E aí a gente traz outras áreas de negócio que até então não estavam tão, digamos, assíduas nesse processo, como marketing comercial como um todo, e começam a valorizar esse plano, começam a dar para ele uma robustez, né? E fazer essa validação. E aí a gente vai para a reunião de planejamento de vendas já com tudo isso alinhado e consegue fazer simulações
olhando a ótica financeira desse plano, né? Consegue dar inputs mais poderosos, obviamente tem outputs mais poderosos. Nosso tempo de análise ele foi melhor aproveitado e agora justamente para fazer diversos cenários. A integração entre as áreas agora não era um processo só de uma única área, mas sim de todo o time comercial, de toda a Tigre, a validação dos diretores e, enfim, gerentes participando dessa reunião. A assertividade da nossa previsão de demanda, ela teve ganhos expressivos. A visibilidade de longo prazo, agora a gente não passava mais a fazer só um mês na parte de gestão de atendimento e começava a ter um S&OP de mês 2 a mês 12, então o horizonte ficou muito maior. E a automatização desses impulsos, não precisava mais gerar relatórios de forma manual, fazer a unificação desses relatórios para chegar nos números. Então, isso fez com que a gente ganhasse velocidade. Além da redução do retrabalho e a questão desse trabalho manual que se executava pelos analistas. No nosso planejamento de demanda, a gente teve um suporte analítico muito maior, com a equipe comercial orientando as ações de mercado, que até então, no processo anterior, isso não era possível ver de forma sistêmica, era algo muito na reunião, na hora, não tinha plano de ação em registro. A integração entre essas áreas fez com que a gente ganhasse sinergia e que a fluidez da comunicação acontecesse dentro da companhia. O fato de ter agora um plano muito mais estruturado, com diversos inputs, fez com que nós conseguíssemos dar uma ótica de valorização financeira. Então, hoje eu consigo entrar na ferramenta e simular N cenários, e, por exemplo, um ajuste de preço ou uma variação de uma matéria-prima, qual é o impacto financeiro que isso vai dar no nosso plano e qual é a diretriz que a gente deveria tomar para ter uma assertividade melhor ou ter uma margem melhor, né? Maior domínio sobre as alavancas de vendas e as análises detalhadas desses números no horizonte de 12 meses. Até então, a gente fazia só 4 meses, 3 meses de S&OP. Com um horizonte de 12 meses, eu consigo discutir, por exemplo, investimentos de máquina, dada a demanda que eu vou ter. E isso não era possível, era algo um pouco mais restrito, né? Então, as análises eram pontuais. Hoje, no S&OP, a gente faz isso com uma facilidade. A gente fez também, com maior velocidade, a usabilidade e a facilidade das análises do IBP. Então, hoje, dentro de uma própria reunião, eu consigo simular isso de uma maneira bem fácil. Se no processo anterior a gente tivesse que voltar para fazer análise, levava dias. Hoje, em minutos, a gente tem uma análise consolidada. A gente fez implementação de vários dashboards de gestão visual que nos ajudaram a tomar a decisão de forma rápida. Então, não era só as tabelas de dados, né? E o planejamento de itens sazonais, que é bem importante para a gente migrar as demandas do phase-in e phase-out. Quando a gente olha no curto prazo, eu consigo ter aquele vendedor na ponta colaborando aqui com a ferramenta e gerando o input para consolidar esse número. Então, não é um número gerado só pela estatística, eu tenho colaboração humana aqui, que é uma parte muito importante, porque a sensibilidade do vendedor faz com que a gente tenha não só aquele comportamento linear, mas aqueles picos e vales sendo monitorados, né? E também corrigir a rota. Olha, infelizmente a gente comprometeu no início do mês que ia vender uma linha XPTO e a gente não vendeu nada até agora. Precisamos fazer uma ação de venda, precisamos dar mais incentivo para a venda desse portfólio. E assim a gente consegue criar essas discussões com um certo parâmetros e dados com base bem sólida para poder tomar essa decisão. A gente teve também maior responsividade do mercado, com essas análises, direcionando as cadeias produtivas para aquilo que o mercado estava exigindo da gente. E a integração semanal com esses planos de venda e o plano de produção e logística, porque agora eu consigo direcionar as nossas capacidades de uma maneira na qual elas têm mais fluidez e são melhores aproveitadas. Compartilhando um pouco com vocês os nossos resultados, um dos indicadores que a gente monitorava fortemente nesse processo era o WMAP. E o resultado que a gente teve nas curvas de item A, B e C são bem representativas. Então, a gente chegou a reduzir 16% desse indicador. Outros indicadores que eu posso compartilhar com vocês é a questão do nível de serviço. A gente saiu de um patamar de nível de serviço que nós temos vergonha de compartilhar muitas vezes com um patamar aí nas casas de perto de 90%, 92%. O nosso case fill rate melhorou consideravelmente, com crescimentos entre 25% e 23% ao ano. E, além de tudo, a gente teve uma redução muito expressiva de estoque. Digamos que aí a gente não mudou nosso nível de serviço, a gente continuou tendo uma boa entrega, uma boa integralidade dos pedidos e reduzindo o estoque ainda.
E, além de tudo, fomos muito mais rápido no nosso ciclo interno, tendo ações e direcionamentos certos para clientes e até mesmo para produtos, nós conseguimos reduzir nosso tempo interno de processamento dessas ordens e entrega até o cliente. Bem, pessoal, isso é um pouco do que eu gostaria de compartilhar da nossa jornada de BP e agradeço a atenção de todos. Olá, meu nome é André Nakamura, eu trabalho na Cargill e hoje vai ser um prazer aí compartilhar com vocês no SAPNow um pouquinho do que a gente tem feito em termos de digitalização e como é que a solução SAP MVP tem nos ajudado nesse caminho. Tá? Contando um pouquinho da Cargill, é uma empresa global, né? Nós temos mais de 150 anos atuando globalmente aí em 70 países e o grande objetivo, nosso propósito é nutrir o mundo de uma forma segura, sustentável e responsável. Então eu atuo ajudando todas as áreas de supply chain a evoluir em termos de processo e também no caminho de digitalização, né, para 2 negócios especificamente. É um business que se chama amidos adoçantes texturizantes e outro se chama cacau e chocolate, né? Esse é um pouquinho da nossa malha de supply chain que a gente tem, né, com 2 unidades de negócio, 5 plantas, 16 armazéns, né, essa complexidade em termos de SKUs, número de clientes, número de pedidos. Entrando um pouquinho no contexto do que a gente tem feito em termos de digitalização, o grande início dessa jornada foi com a definição muito clara do que a gente tinha de propósito para o nosso supply chain. Né? Então, a gente tinha muita oportunidade em termos de evolução e o ponto de partida com certeza foi definir que a gente realmente gostaria de entregar um supply chain com a visão mais integrada, em que a gente conseguisse enxergar todos os elos da cadeia, desde o fornecedor até o cliente, para que a gente, no final das contas, conseguisse entregar uma proposta de valor de uma forma mais eficiente, de uma forma que a gente realmente conseguisse atender todas as expectativas e até superar, né, o que o cliente tinha. Então, ter o cliente como centro. E para começar essa jornada, que se iniciou há 4 anos atrás, a gente fez um assessment, né, pegando modelos de maturidade de mercado para entender com clareza, né, como é que a gente estava em termos de nível de maturidade, de processos, do nosso time, das nossas pessoas, também em relação à questão de dados, né, e a parte de indicadores, e também até em relação ao alinhamento da estratégia de supply chain. Tá? E tecnologia, obviamente, era um ponto que a gente tinha muita oportunidade para fazer. Então, esse foi um ponto de partida muito importante que a gente teve para ter clareza de onde que a gente estava saindo e para onde a gente gostaria de chegar. E a partir disso, a gente criou uma estratégia muito clara de transformação do nosso supply chain. Então, a partir desse nível de maturidade que a gente tinha entendido, a gente criou uma estratégia com 3 grandes etapas, em que a primeira etapa se chamou nivelamento, que foi criar os processos, né, básicos que a gente tinha, né, ter mais clareza em relação aos dados, aos indicadores que a gente iria monitorar e também preparar o time. Né? Naquele momento a gente tinha um time de supply chain que a gente precisaria realmente aumentar o conhecimento, o nível de capabilidade do time para que a gente estivesse mais pronto, inclusive para dar um maior passo em termos de supply chain management de uma forma geral. Tá? E uma segunda fase, que a gente chamou de integração, é focada em eficiência dos processos e da nossa cadeia de suprimentos. Então, como é que eu consigo trazer maior eficiência para dentro dos processos que a gente acabou de implementar, para que a gente conseguisse realmente ter maior foco nas decisões de negócio, no core business, naquilo que realmente fosse estratégico para a geração de valor do business. Né? E claro que neste momento a digitalização, né, e as ferramentas de IT com a SAP tendo um papel fundamental, foi o principal ponto e está sendo neste momento, né, que está sendo o grande foco da nossa transformação. Tá? Acho que vale a pena citar também que a gente tem uma terceira etapa com práticas de referência que a gente já está começando a trabalhar também, que a gente está trazendo as tecnologias mais avançadas de mercado para ajudar aí na evolução do nosso supply chain. Tá? O grande foco que a gente tem hoje é neste momento de integração. Então, eu diria que grande parte do que a gente entende como processos básicos, preparação do time, a gente já finalizou. Né? A gente realmente agora parte para uma onda muito forte de digitalização. Então, a gente já fez um trabalho bastante grande nesse sentido, mas tem muito mais por vir. A primeira etapa que a gente teve nesse processo de digitalização foi focar no processo de planejamento de demanda. Então, esse é o primeiro projeto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que chamou o Projeto Prisma, que foi um nome que está totalmente alinhado ao objetivo do projeto, de trazer uma visão integrada, né, trazer e integrar as diversas
perspectivas que a gente tem dos diversos atores que participam desse processo de planejamento de demanda. Acho que é importante também citar que, nesse momento, a gente já tinha feito um investimento bastante grande em termos de esforço de estruturar um processo bastante robusto de IBP, né, equivalente ao SNOP. Então, a gente já estava rodando nesse momento há aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, esse processo. Então, a gente já tinha um nível de maturidade bastante grande em termos de conhecimento de negócio, capacidade do time e o processo. Então, realmente, para fazer a evolução, a gente tinha que partir para uma plataforma mais robusta, porque o grande restrição que a gente tinha nesse momento é o nível de trabalho operacional que a gente tinha do nosso demand planner, né, nosso planejador de demanda. Então, transformar esse foco operacional que ele tinha de conseguir consolidar as diversas planilhas que tinha da área comercial e uma visão única, era algo que a gente tinha como plano, até para conseguir trazer um foco muito mais analítico, né, de insight para o negócio e menos operacional do demand planner. Foi um projeto bastante desafiador em termos de timeline. A gente teve basicamente 5 meses de implementação. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar também um pouco dos aprendizados, porque foi um projeto muito bem sucedido, né? Eu acho que em todas as perspectivas, tanto em termos de projeto de implementação, de ser feito conforme a gente tinha planejado em termos de budget, em termos de prazo de entrega, né? Mas também em termos de atendimento aos requerimentos. Então, eu diria que hoje a ferramenta está extremamente madura. A gente utiliza realmente a ferramenta como suporte para a tomada de decisão e o plano que sai de lá é realmente oficial para a companhia. E foi fundamental, eu diria que sem a ferramenta a gente não conseguiria ter chegado no nível de maturidade que a gente tem em termos de processo de planejamento de demanda. A segunda etapa na digitalização foi focar no planejamento de produção e inventário. Então, a gente implementou os módulos de Supply Response e Inventory Optimization. Tá? Nesse momento, a gente tinha um processo também já implementado em termos de planejamento de produção de curto prazo, então a rodada do MPS, a gente tinha um time muito capacitado e também toda a política de estoque já tinha sido implementada. Tá? A gente queria dar um próximo passo, que é trazer uma visibilidade mais ampla da cadeia e também, logicamente, mudar o foco dos planejadores, né? Saindo de um foco mais operacional para um foco realmente mais analítico, que a gente tivesse maiores insights, melhores insights e melhor suporte à tomada de decisão para o negócio. Otimização, eu diria que é fundamental, porque a gente já rodava um processo em Excel, mas que a gente rodava um plano que seguia uma lógica heurística e, obviamente, quando a gente parte para uma ferramenta mais robusta, a gente tinha uma expectativa de ir para otimização, já que a gente tinha muita clareza dos drivers de negócio, dos requerimentos que a gente tinha em relação à ferramenta. Tá? E um outro ponto também que eu destacaria em relação às funcionalidades adicionais, né? Quando a gente não tem uma ferramenta mais robusta, é muito complexo você, por exemplo, ter uma política de estoque dinâmica. Então, com a ferramenta do SAP MVP, com certeza a gente conseguiu atender esse objetivo de trazer uma política de estoque cada vez mais avançada, né? Porque a gente tinha já calculado, como eu tinha comentado, uma política de estoque, mas fazer isso de uma forma dinâmica é um diferencial muito grande que a gente conseguiu com uma ferramenta mais robusta. E, por fim, eu acho que nesse processo de digitalização, eu queria deixar uma mensagem de fatores críticos de sucesso, né, para o processo de digitalização. Tem o primeiro ponto, né, um plano claro, um plano integrado, em que você pense numa perspectiva de longo prazo, né, pense numa solução end-to-end, não pense como soluções isoladas, e sim pense na sua arquitetura de TI como um todo. Tenha muito claro este plano para que você vá cumprindo cada uma das etapas e tenha implementações bem-sucedidas, mas sustentabilidade na sua arquitetura. O segundo ponto que eu queria trazer é em relação ao projeto em si, né? É um projeto de negócios. Não pense que é um projeto de TI. Então, tenha muito claro que decisões técnicas devem ser consideradas, mas, no fim, os requerimentos que devem ser atendidos são os requerimentos de negócio e é um projeto de business, tá? Não é um projeto de TI. E, por fim, não sustentem somente no ganho financeiro a decisão de partir ou não para uma ferramenta, mesmo porque uma ferramenta de planejamento ela não decide sozinha, né? Tem pessoas, tem decisões de negócio, um ambiente de negócio que influenciam totalmente a decisão e a execução destes planos, né? Então, eu acho que na hora que for feita a decisão por uma implementação de uma ferramenta como essa, pense muito além do ganho financeiro. Tá? Então, são essas mensagens que eu deixo por fim. Eu agradeço aqui a participação e a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco o case da Cargill. Tá? Aqui ficam meus contatos. Muito obrigado.